Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. De onde você fala? E que horas são por aí? Comenta aqui embaixo e já aproveita para seguir o canal, porque por aqui, toda noite é uma viagem inesperada. Imagine um banquete real, candelabros de prata, vinho transbordando de taças lapidadas, e um rei, morto com a calça arriada. Ou um duque temido e poderoso, que escorregou numa poça de urina e nunca mais levantou. Pois é. A morte não tem etiqueta, e a Idade Média sabia disso melhor do que ninguém. Hoje vamos passear, com suavidade e um leve deboche, pelos bastidores mais constrangedores da aristocracia medieval. Porque nem todos os nobres morreram com glória. Alguns partiram de maneira tão ridícula que nem os bardos ousavam cantar suas histórias, e antes que o sono te abrace, vamos juntos rir. Com respeito, claro, daquelas almas que um dia se acharam acima de tudo, mas que foram traídas por suas próprias calças, penas de ganso ou tigelas de sopa fervente. Aperta o travesseiro, respira fundo, porque agora começa as mortes mais vergonhosas da nobreza medieval. A morte, na Idade Média, era presença constante. Batiam-se sinos, sussurravam-se orações, colhiam-se corpos como se colhe espigas secas no fim da estação. Mas havia aqueles que, mesmo entre o sangue das cruzadas, as pestes implacáveis e as conspirações de Castelo, ainda conseguiam morrer de forma patética. Começamos com um nome pomposo: Godofredo, conde de Bouillon, um herói das cruzadas, um homem de fé e aço, vencedor de batalhas e devoto da Santa Sepultura. Mas como ele morreu? Não foi num campo de guerra, nem esmagado por infiéis. Foi ao tentar montar um camelo bêbado. Disse que, durante uma travessia pelo deserto, o conde desafiou outros nobres a uma corrida de camelos. E como qualquer bom europeu medieval, não fazia ideia de como lidar com um animal que cuspe e dobra os joelhos para sentar. O camelo empinou, Godofredo caiu de costas e quebrou o pescoço. A morte foi rápida, a vergonha eterna. Há monges que até hoje evitam mencionar esse detalhe nos manuscritos iluminados. Preferem dizer que ele caiu em combate espiritual. Mas não paramos por aí. Seguindo nossa trilha de desgraça, encontramos o Duque Humbertus de Navarre. Um homem obcecado por banhos, o que, convenhamos, já era excêntrico para sua época. Na maioria dos dias, os nobres evitavam a água como se ela fosse uma maldição líquida. Mas Humbertus, não. Ele mandou construir um sistema rudimentar de água quente por carvões sob o piso da sua sala de banho. Numa manhã fria de inverno, ele entrou em sua banheira privada, adornada com pétalas e sais de flores secas, e ali permaneceu, por mais de 3 horas. Não porque queria, mas porque dormiu. Quando os servos o encontraram, sua pele estava quase transparente. Humbertus havia se cozido, literalmente. Um caldo humano nobre, temperado com lavanda e vaidade. Os bardos daquela época criaram uma cantiga que falava de um duque fervido na própria elegância. Mas logo foram silenciados. Afinal, ninguém quer virar a próxima estrofe de uma piada trágica. E o que dizer do conde Theobald, o Estupendo? Um homem conhecido por sua capacidade de comer. Comer era seu talento, seu espetáculo. Durante as festas, empilhava perus, devorava tortas de javali, bebia hidromel como quem respira. Um dia, em pleno banquete de casamento, não o dele, é claro, pois casara-se com a comida, Theobald tentou engolir uma asa inteira de ganso sem mastigar. A asa ficou presa. Chamaram curandeiros, padres, até um ferreiro. Nada. Morreu ali, entre o 4º e o 5º prato, com os olhos arregalados e a boca escancarada, como uma gárgula da própria gula. Foi enterrado com um guardanapo de linho bordado e a inscrição:
Aqui jaz o homem que tentou abraçar o banquete com o corpo inteiro. O Visconde Armand de Léon, por outro lado, tinha uma fixação peculiar por pássaros. Mantinha dezenas deles em gaiolas douradas. Um dia, recebeu de presente um papagaio africano. Inteligente, falante, provocador. O pássaro aprendeu a imitar a voz de sua esposa e, com o tempo, passou a confessar traições imaginárias, com riqueza de detalhes. Armand, enraivecido e cada vez mais paranoico, começou a trancar a esposa no quarto, suspeitando de tudo e todos. Até que, uma noite, após uma taça de vinho fortemente aromatizada com ervas que abriam a mente, ele confrontou o papagaio. Apontou-lhe uma adaga. Disse: "Se repetir mais uma mentira, te lanço à lareira." O pássaro, como que respondendo ao destino, gritou: "Com o padre! Com o padre! Com o padre!" Armand tropeçou, caiu da escada espiral que levava à sala das aves e morreu com o crânio rachado contra a pedra fria. O papagaio viveu mais 30 anos, repetindo a mesma frase. Na crônica dos dias do Reino de Astúrias há um registro sussurrado. O rei Anselmo, o casto, um homem piedoso, justo e virgem. O rei fez voto de castidade ainda jovem, após um sonho em que São Miguel lhe oferecia uma espada em troca de sua pureza. O problema é que Anselmo era obcecado por seguir à risca os votos, até nos detalhes mais ridículos. Para evitar tentações, mandou cobrir todos os vitrais com véus, proibiu o uso de perfumes no palácio e até mandou executar um jardineiro porque suas tulipas eram excessivamente sensuais. Anselmo morreu em silêncio, engasgado com uma hóstia durante a missa da aurora. A hóstia escorregou com o vinho e prendeu-se na garganta. O padre hesitou entre bater em suas costas ou continuar a liturgia. Preferiu a segunda opção. Quando percebeu o óbito, já era tarde. O corpo foi velado com 7 velas e uma inscrição que dizia: "Ele manteve sua pureza até o fim, e depois dele, ninguém mais quis tentar." Nos arquivos do Ducado da Bretanha, há menção a uma morte tão embaraçosa que historiadores medievais tentaram apagá-la. Mas o rastro permanece. A Condessa Isabelle, mulher severa, controladora e altiva, famosa por seus discursos sobre a moralidade feminina e a decadência dos homens. Numa noite de tempestade, enquanto tentava espiar pela fresta do vitral do salão, curiosa com os boatos de um novo servo de origem escandalosamente bárbara, escorregou no tapete úmido e caiu da sacada interna direto sobre o buffet. Um javali assado a esperava com a boca aberta. A queda foi brutal. Mas a parte mais comentada foi o fato de que sua saia levantou-se completamente, revelando uma cinta de couro com adornos pouco cristãos. Um monge anotou em segredo. As fitas eram vermelhas e não se tratava de penitência. A morte foi tratada como acidente doméstico. Mas os servos contam até hoje, em voz baixa, que a condessa morreu da mesma forma como viveu, tentando controlar o incontrolável e sendo pega pelo que mais negava. Essas histórias não aparecem nas aulas de história, muito menos nos livros didáticos, mas percorrem becos, tabernas, manuscritos escondidos. A morte medieval não tinha piedade, mas tinha um senso de ironia afiado, e não escolhia sua próxima piada com base na linhagem. Quanto mais nobre, mais alto o tombo. E estamos apenas começando. Se a morte é democrática, a vergonha é a verdadeira nobreza dos iguais. E na Idade Média, onde cada gesto era observado por servos, escribas e inimigos, cair em desgraça diante da morte era como assinar em pergaminho dourado sua entrada para o folclore do vexame. Chegamos então ao conde Archambault de Cournet, um homem de gostos exóticos e amantes ainda mais exóticos. Escondia em sua câmara privada um jardim artificial com plantas raras e pequenos animais empalhados.
Mas seu maior tesouro era um leito giratório. Uma engenhoca trazida por mercadores mouros que permitia que a cama girasse lentamente como uma roda de fiar. Dizem que aquilo o acalmava, fazia os fluidos se equilibrarem, como ditava a medicina humoral. Certa noite, embriagado por um vinho apimentado e em êxtase com o giro do leito, Archambault teve um acesso de riso que evoluiu para soluços. Os soluços deram lugar a espasmos. E quando os servos o encontraram pela manhã, a cama ainda girava. E ele estava morto, com os olhos revirados e um sorriso congelado. Os escribas do castelo omitiram o leito giratório nos registros. Preferiram morte por comoção espiritual. Avançando para a Holanda medieval, conhecemos o barão Hendrik van Dur. Obcecado por relíquias religiosas, Hendrik colecionava dentes de santos, fragmentos de cruzes, véus de virgens e até um prego que jurava ser do cravo do Calvário. Mandou erguer um relicário giratório em seu salão, com estantes que rodavam lentamente, iluminadas por vitrais coloridos. Durante uma recepção, ao tentar impressionar um embaixador florentino, Hendrik resolveu ativar o mecanismo manualmente, girando as prateleiras com mais velocidade. Uma das estantes se soltou e o atingiu em cheio. A ponta de um relicário com a língua de São Beda perfurou-lhe a têmpora. Morreu antes mesmo de cair no chão. Foi declarado mártir por sua esposa, mas os servos apelidaram o salão de A Capela do Murro Santo. Na corte da Borgonha, o jovem duque Lionel de Savignac era conhecido por suas tentativas de trazer diversão moderna ao castelo. Construiu rampas para trenós internos, treinou macacos para entregar recados e chegou a propor que os banquetes fossem servidos por animais adestrados. A novidade do momento era um tipo de dança sobre telhas cerâmicas enceradas. Escorregadia, claro, e estúpida. Na estreia do novo esporte de salão, Lionel escorregou, bateu a cabeça numa cornija e caiu com a boca aberta sobre uma vela acesa. O pavio entrou pela garganta. Houve gritos, houve confusão. Mas a única coisa clara foi a conclusão dos médicos: morte por calor interno. O baile terminou em silêncio, e as telhas enceradas foram jogadas no fosso. A marquesa Eleonore de Lussan, uma erudita obcecada por poesia, morreu recitando. Sim, literalmente. Durante um chá literário, prática estranha para o século XIII, mas ela gostava de inventar modas, começou a declamar versos próprios sobre o poder da palavra. Ao chegar no verso, a palavra queima mais que ferro em brasa, tossiu, sufocou-se com a própria saliva e caiu dura sobre a mesa. Uma estrofe assassina. Foi sepultada com um livro aberto sobre o peito e um poema inacabado nas mãos. Os poetas locais fizeram juras de silêncio em sua homenagem. Mas apenas por 3 dias. Depois, riram da rima fatal. Palavra mata mais do que lança, virou refrão de taberna. Em Valônia havia o conde Osric de Montal, homem rígido, de moral férrea e com um ódio peculiar por instrumentos musicais. Considerava que o som feminilizava os nervos e proibia qualquer nota que não viesse da voz masculina grave. Um dia, em fúria contra um menestrel que ousou tocar harpa no pátio, mandou queimar o instrumento ali mesmo. Mas o fogo se espalhou. As cordas arrebentaram com o calor e uma delas, tensionada como flecha, estalou no ar e atingiu seu olho esquerdo. O conde cambaleou, caiu no brasido do próprio ódio e foi consumido pelas chamas. A inscrição funerária foi singela. Aqui jaz o que lutou contra o som e perdeu para o silêncio. Um escudeiro, ao ver o túmulo, murmurou: foi a harpa que o tocou por último. Do outro lado do canal, a baronesa Agnes de Blythe cultivava uma imagem de santa viva. Vestia-se de branco, com véus eternamente perfumados, falava pouco e apenas por metáforas. Jejuava, 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 até o ponto em que os servos não sabiam se a levavam pão
ou o crucifixo. Em uma noite de luar intenso, decidiu deitar-se nua sobre pedras frias, para purificar o corpo e a alma. Seu corpo enfraquecido não resistiu. Morreu de hipotermia. A camareira a encontrou congelada em postura de oração, com cristais de gelo no cabelo. O bispo local tentou santificá-la, mas os relatórios médicos vazaram. Um escriba registrou: purificou-se até evaporar. E a história da baronesa virou exemplo de piedade e imprudência. Mais ao sul, no Ducado de Provença, Lord Giraud de Martel possuía um leão domesticado, um símbolo de sua força. Alimentava o animal com pedaços de carne cortados por servos e dizia que havia domado a selvageria. Mas certa manhã, ao tentar demonstrar sua ligação com a fera diante de embaixadores germânicos, decidiu alimentar o bicho com as próprias mãos. Um soluço, um movimento brusco, um dedo a mais na carne. O leão abocanhou. Giraud tentou manter a pose, mas a hemorragia tomou conta. Gritou, desmaiou e morreu ali, aos pés da própria estátua de si mesmo. Na lápide, morreu domando o indomável. No mural do castelo, o leão, entalhado em madeira, lambendo os dedos. As próximas histórias, ainda mais sórdidas, ainda mais ridículas e absolutamente reais. Caminhamos agora pelos corredores menos iluminados da história, onde a morte, além de trágica, se vestia com a mais fina roupa do ridículo. E neste baile de constrangimentos eternos, os nobres dançavam como marionetes presas em seus próprios excessos. Começamos com o Visconde Hugo de Tramelan, amante das artes visuais e defensor de que a realidade devia ser dramatizada. Mandou construir, em sua propriedade, um teatro permanente onde encenava peças protagonizadas por ele mesmo. Claro, sempre como herói. Em sua última obra, intitulada A Redenção do Leão Interior, tentou dramatizar uma luta com um urso amestrado, usando uma armadura de papelão folheado a ouro. Acontece que o urso, mal-humorado por ter jejuado o dia inteiro, não compreendeu o roteiro. Na segunda cena, ignorou as ordens do adestrador e deu um bote. O Visconde tentou improvisar, achando que fazia parte da encenação. O público aplaudia, achando que era muito realista. Quando o sangue começou a espirrar, a plateia ainda achava que era tinta. Morreu ali mesmo. A peça virou lenda. E até hoje, em Tramelan, dizem: melhor um urso faminto que um visconde artista. Em seguida, o conde Reginald de Rochefort, patrono das ciências ocultas. Obcecado por alquimia, vivia enclausurado num laboratório improvisado, cercado por frascos, pergaminhos e odores suspeitos. Um dia, convenceu-se de que havia descoberto o elixir da invisibilidade. Decidiu testá-lo imediatamente. Despiu-se por completo, bebeu o líquido e saiu correndo pelos corredores do castelo, nu como veio ao mundo, gritando: "Vocês não podem me ver!" Infelizmente, o elixir era composto de enxofre, vinagre forte e essência de mandrágora. O choque causou alucinações violentas. Reginald correu até os estábulos, acreditando ser um raio de luar. Tentou atravessar o portão trancado com a cabeça. Quebrou o pescoço. Morreu acreditando ser intangível. A criadagem, traumatizada, exigiu aumentos salariais e exorcismos. E agora, um lembrete sutil, enquanto você ouve essa história na segurança do seu travesseiro. Já comentou de onde você fala? E que horas são por aí? Sim, esse é o momento em que você me ajuda a continuar trazendo essas viagens noturnas, deixando um comentário e seguindo o canal. É de graça. E só leva 1 segundo. Pronto? Então seguimos. Prosseguimos com a baronesa Isabeau de Clermont. Figura excêntrica que acreditava na reencarnação felina. Mandava servir leite em taças de prata, dormia enrolada em tapetes de pele e subia nos telhados para sentir o espírito do gato ancestral. Um dia, decidiu que podia saltar de um torreão para o jardim, como seus irmãos felinos. Pulou.
Assegurou a todos que cairia de pé. Não caiu, nem se mexeu. A criadagem só ouviu um miau final antes do impacto, enterrada com 7 pequenos túmulos ao redor, representando as vidas perdidas. Outro caso ilustre. O Duque Theobald de Hammerhüpt, conhecido pela rigidez moral e pela adoração à castidade. Fundou uma irmandade que pregava a abstinência total, inclusive de pensamentos impuros. Mandou instalar sinos em todas as camas, que tocavam caso alguém se movimentasse demais durante o sono. Certa noite, tentando conter um espasmo involuntário que o fez chacoalhar o colchão, escorregou da cama, bateu a cabeça no chão de pedra e morreu. O sino soou, os criados chegaram, encontraram-no nu, em posição constrangedora. Rumores começaram. A irmandade foi dissolvida. E o castelo, renomeado de forma cruel, La Maison du Sussurro. E há também a Marquesa Dulcine de Roselle. Ninguém jamais entendeu se ela era uma visionária ou apenas muito entediada. Criou o que chamou de Jardim Flutuante, uma plataforma de madeira sobre o lago, cheia de flores e perfumes, onde passava horas meditando sobre o amor e a transitoriedade. Mas certo dia, ao acender incensos, esqueceu que a madeira era ressecada. O jardim pegou fogo. A marquesa, inebriada pelos aromas, não percebeu. Morreu queimando como um sacrifício pagão, com rosas ao redor. Sua última frase registrada foi: "Que bom estar quente por dentro." Lord Geoffrey de Valmont, por sua vez, era obcecado por banhos. Mandou construir uma banheira de mármore com um sistema de aquecimento por brasa subterrânea. Um feito técnico à frente do tempo. Certo inverno, ficou tão encantado com o conforto da água que não quis sair. Ficou lá dentro por horas. A pedra aqueceu demais. O mármore rachou. As brasas subiram. Explosão. Geoffrey foi encontrado semi-cozido, como um nobre ensopado. E, para encerrar esta noite com classe, falemos do príncipe Alaric de Navarra. Apaixonado por pombos-correio, achava que podia treinar os bichos para cantar. Passava horas tentando ensinar melodias, assobiando, cantando em falsete. Um dia, numa tentativa de impressionar uma dama da corte, subiu até a torre mais alta e, com um pombo nos ombros, começou a cantar a plenos pulmões. O pombo, provavelmente irritado, defecou em seu olho. Alaric se desequilibrou, caiu da torre e morreu em meio a penas e dissonâncias. Dizem que o pombo sobreviveu e passou a cantar sozinho. Um milagre? Ou apenas o fim digno de um sonho idiota? Essas são as histórias que ninguém queria que fossem contadas, e são exatamente as que merecem ser sussurradas ao pé do ouvido antes do sono. Se a vergonha fosse uma moeda, os nobres medievais estariam entre os mais ricos do mundo, porque não bastava morrer, era preciso deixar um legado. E, muitas vezes, o que se deixava não era glória, mas gargalhada. Chegamos agora ao Barão Olivier de Thiers, conhecido por seu amor incondicional às festas temáticas. Em uma delas, decidiu homenagear os deuses romanos. Vestido de Baco, coberto por uvas, coroado com folhas de videira e já bem embriagado, subiu numa carroça transformada em bigá mitológico. Mandou que 2 criados a puxassem como cavalos sagrados, mas um deles tropeçou e Olivier foi lançado direto numa pilha de tonéis. Um deles quebrou, o vinho escorreu e o barão, já inconsciente, afogou-se em sua própria homenagem. Mais ao norte, no reino da Saxônia, o duque Ethelbert de Brunswick era apaixonado por relâmpagos. Sim, relâmpagos. Achava que eram beijos dos deuses e tentou várias vezes captar sua essência. Mandou instalar uma antena de ferro sobre sua torre pessoal, conectada a um trono de madeira onde meditava. Na primeira grande tempestade do outono, permaneceu sentado em êxtase, murmurando orações.
Foi atingido em cheio. O corpo pegou fogo e, segundo registros, continuou sentado até virar cinzas. O povo dizia: o céu o beijou de volta, e com língua. Em Castela, o conde Salvador de Torquemada era obcecado por pimentas. Mandou importar variedades de todos os cantos, cultivava em estufas e jurava que uma boa ardência purificava a alma. Criou o que chamou de a sopa final, um caldo com 23 tipos diferentes de pimenta. Bebeu, suou, tremeu, gargalhou, gritou e então caiu. Os médicos diagnosticaram choque térmico e perfuração do esôfago. Morreu com a colher ainda na mão. A receita foi queimada em praça pública, mas dizem que ainda se pode sentir o cheiro se você passar pelo castelo à noite. A condessa Mathilde de Boismortier, da Provença, achava que podia se comunicar com as árvores. Sentia que as árvores falavam com ela, principalmente os carvalhos. Mandou erguer um trono no meio da floresta e passava horas ali, ouvindo e respondendo em versos. Numa dessas sessões espirituais, um galho seco caiu bem no topo de sua cabeça. Foi um golpe preciso, quase cirúrgico. Os servos a encontraram caída ao lado do trono, com os olhos abertos e um poema incompleto nos lábios. A causa da morte nos registros oficiais: colapso da inspiração. Já no Ducado de Anjou, Sir Armand de Laon decidiu criar um sistema de transporte por trenó puxado por porcos. Dizia que cavalos eram convencionais demais. Equipou os animais com pequenas armaduras, criou trilhos de madeira encerada e lançou a carruagem suína veloz. No teste inaugural, diante de toda a nobreza local, os porcos se assustaram com o barulho da multidão e correram em zigue-zague. O trenó bateu numa árvore. Armand voou, caiu de cabeça num balde de lama e morreu por asfixia, enterrado com uma miniatura da carruagem em suas mãos. A vila nunca mais comeu presunto com a mesma leveza. No Oriente Europeu, a princesa Zorina de Moldávia acreditava que era possível absorver a energia da lua. Todas as noites, subia até a torre mais alta do castelo, banhava-se em leite de cabra e deitava-se nua sob a luz lunar. Uma noite, adormeceu ali mesmo. Um vento súbito a arrastou para a beirada da plataforma. Caiu. Os criados só encontraram a bacia de leite vazia e marcas estranhas no chão. Alguns disseram que a lua veio buscá-la, outros que escorregou na própria vaidade, mas ninguém jamais limpou o local. Virou altar. No sul da Bretanha, o Visconde Thierry de Plouzane achava que podia domar o medo com gritos. Enfrente seus demônios berrando mais alto que eles, dizia. Mandou construir um poço acústico, uma espécie de caverna onde os ecos se multiplicavam. Descia lá todos os dias para gritar com seus traumas. Mas num dia de inverno, escorregou na escada úmida, caiu e quebrou o pescoço. O eco de seu último grito, um murro primal, quase animal, ainda é relatado por quem passa ali. A caverna foi selada. No epitáfio, morreu ouvindo a si mesmo. Em Flandres, o conde Baudouin de Vervic era obcecado por perfumes. Sua coleção tinha mais de 1000 frascos. Mandou criar um sistema de difusão por pressão de ar, para que seu salão cheirasse constantemente a lavanda, jasmim ou âmbar. Numa manhã, misturou compostos voláteis demais. O mecanismo explodiu. O conde foi encontrado coberto por pétalas, fuligem e com um sorriso de prazer. A causa da morte? Aspiração de êxtase. Sua morte virou moda. Durante semanas, nobres tentaram reproduzir a mistura fatal. Sem sucesso, ou talvez por sorte. Na Toscana, o barão Giacomo de Serre adorava a caça de patos, mas era cego de um olho e teimoso como mula. Um dia, resolveu provar que ainda era o melhor atirador do ducado. Subiu numa canoa, levou 3 criados, apontou para o céu e disparou. A bala ricocheteou na água e atingiu sua têmpora,
Morreu ali mesmo, no balanço da canoa. O pato ironicamente pousou na ponta do barco. Uma pintura foi feita da cena, chamada Vitória da Ave. E para encerrar esta parte com a estranheza que ela merece, falemos do Marquês Lothaire de Blériot, um apaixonado por balões de ar quente, ou o que ele achava que eram. Inspirado por lendas orientais, mandou construir uma estrutura de tecido, inflada com ar quente vindo de fogueiras. Subiu sozinho, acenando com pompa, e por um breve momento flutuou. Depois o tecido pegou fogo. Caiu direto sobre o celeiro, causando outro incêndio. O marquês morreu queimado, mas dizem que seu sorriso era tão grande que parecia ter valido a pena. Enquanto a noite avança e o silêncio se adensa, seguimos escutando os ecos das mortes que nem os bardos ousaram transformar em verso. Histórias que não foram cantadas porque carregavam o peso da vergonha, ou talvez o brilho do absurdo. Iniciamos com a história do conde Lambert de Vienne, um apaixonado por sinos. Sim, sinos. Acreditava que cada badalada podia purificar o espírito. Mandou instalar sinos de todos os tamanhos em seu castelo, no quarto, na sala, até nos banheiros. Certa noite, decidiu dormir dentro do maior deles, suspenso por cordas, como se fosse um berço sagrado. Um trovão ecoou à distância e, por coincidência ou intervenção divina, o sino foi acionado. A pancada foi tão forte que esmagou o conde contra as paredes de bronze. Morreria ali mesmo, envolto em sua última melodia. No norte da França, a duquesa Aliénor de Mareuil cultivava borboletas em seu salão principal. Acreditava que as almas reencarnavam nesses pequenos seres alados. Durante um festival, soltou mais de 1000 borboletas num espetáculo que deveria simbolizar a renovação da vida. Mas sem ventilação adequada, os insetos começaram a se agitar. Algumas invadiram os narizes dos convidados. A duquesa, tentando acalmar o caos, subiu num banquinho para discursar. Escorregou, caiu em cima de um espelho e cortou a artéria femoral. A morte foi rápida. O salão nunca mais foi usado. Em território germânico, o príncipe Maximilian de Amsberg era fascinado por armadilhas. Criou um castelo com passagens secretas, alçapões, paredes móveis, tudo para proteger-se de um ataque que jamais viria. Um dia, esqueceu a senha de um dos mecanismos e ficou preso entre 2 paredes móveis. Passou horas ali, tentando gritar por socorro. Ninguém o ouviu. Morreu esmagado lentamente em seu próprio castelo de paranoia. Seu corpo foi encontrado dias depois com um bilhete no bolso que dizia: "Confie apenas em si mesmo." Na Borgonha, o conde Gilles de Beaune era conhecido como o dorminhoco da corte. Acreditava que os sonhos revelavam verdades ocultas e por isso dormia até 20 horas por dia. Mandou fazer uma cama giratória para alinhar os chakras com o movimento da terra. Um dia, a cama girou rápido demais. O conde foi lançado contra a lareira acesa. Morreu com metade do rosto chamuscado e uma expressão serena, como se, mesmo em chamas, estivesse sonhando com algo melhor. No reino da Sicília, a baronesa Carmela de Saluzzo era obcecada por modas orientais. Mandou importar centenas de tecidos exóticos, lenços bordados, véus aromáticos. Um dia, decidiu se vestir com todas as peças ao mesmo tempo, para impressionar uma comitiva de embaixadores árabes. Desmaiou de calor. Os criados tentaram tirá-la dos panos, mas tudo estava preso por broches de prata e nó cego. Morreu sufocada pelo próprio luxo. A única coisa que se ouviu foi um murmúrio: "Beleza é dor." Do lado inglês, o Lord Cedric de Wiltshire amava o jogo de xadrez mais que a própria família. Mandou construir um tabuleiro gigante no jardim, com peças humanas, criados treinados para imitar torres, bispos e cavalos. Durante uma partida especialmente tensa, ordenou que o rei se movesse errado. O criado, confuso, hesitou. Cedric, furioso,
entrou no tabuleiro para corrigir pessoalmente. Tropeçou, bateu a cabeça numa peça de pedra e morreu ali mesmo. O jogo foi suspenso. O castelo ficou conhecido como o Cheque-Mate Fatal. A Marquesa Blanca de Soria, na Península Ibérica, acreditava que os sons curavam. Criou uma sinfonia viva, uma orquestra de serviçais com instrumentos improvisados, panelas, colheres, sinos e cordas de arco. Durante uma apresentação, exigiu que os músicos tocassem dentro de uma estufa repleta de ervas aromáticas. O calor, o som e os vapores causaram desmaios coletivos. Blanca tentou manter a regência, mas tropeçou num caldeirão e caiu em brasas. Morreu em posição de maestro. Dizem que seus dedos continuaram mexendo mesmo depois. Na distante Irlanda, Sir Fergus MacConnell praticava combates noturnos contra espantalhos, para se preparar contra invasores vikings. Certa madrugada, confundiu um cervo com um espantalho que havia se movido com o vento. Atacou com força total. O cervo, em pânico, revidou com uma pá. Fergus morreu com um sorriso satisfeito no rosto, acreditando que vencera o inimigo. O cervo foi promovido à guarda pessoal e nunca mais usou palha como enchimento. A princesa Teodora de Carpatos, exilada em um mosteiro, acreditava que podia voar através da fé. Inspirada por relatos de levitação de santos, subia todos os dias ao campanário e orava com os braços abertos. Um dia, convenceu-se de que Deus a chamava. Saltou. A fé não deu conta da gravidade. Morreu com as mãos ainda em oração. O mosteiro virou local de peregrinação para os que acreditavam que ela foi elevada com dor. E, por fim, o cavaleiro Jean-Baptiste de Louviers, obcecado por insetos. Mantinha coleções raras, conversava com escaravelhos e dizia que abelhas podiam guardar segredos. Tentou criar uma coroa viva de vespas para usar durante um banquete. As vespas não aprovaram a ideia. Atacaram em bando. Morreu inchado, suando mel, com a coroa ainda parcialmente presa à cabeça. Essas mortes, por mais cômicas ou patéticas que pareçam, nos lembram que nenhum título protege contra o absurdo da vida, e muito menos da morte. A vergonha na morte, quando misturada com o poder, se transforma numa poção irresistível de ironia e tragédia. E os nobres medievais, em sua busca por grandiosidade, às vezes tropeçavam em suas próprias criações. Literalmente. Comecemos com o Duque Reinhold de Suábia, que acreditava piamente que os anjos cantavam através das cordas de um saltério. Mandou construir um instrumento gigantesco com cordas esticadas entre as torres de seu castelo. Em uma madrugada de neblina, subiu até a torre mais alta para ouvir os céus, como dizia. Um vento súbito o desequilibrou. Caiu entre as cordas como um boneco de pano. Seu corpo ricocheteou nos fios metálicos até cair no pátio. Um trovador escreveu que soou como o último acorde do céu. A condessa Isolda de Vermandois era fascinada por espelhos. Tinha mais de 200 e acreditava que neles moravam almas de vidas passadas. Um dia, decidiu organizar um baile onde os convidados só se olhariam através de espelhos. Dançou sozinha, girando entre reflexos até tropeçar num pedestal de mármore. Caiu com o pescoço sobre a quina de um espelho veneziano. Morreu com os olhos vidrados, refletidos em 1000 versões de si mesma. No Ducado de Pomerânia, o barão Hendrik von Glonn acreditava ser descendente direto dos centauros. Mandou fazer uma armadura com pernas falsas de cavalo e praticava galopes imaginários nos salões. Durante uma demonstração para embaixadores, tentou saltar sobre uma mesa de banquete. As pernas falsas prenderam-se à toalha e Hendrik caiu de cara num javali assado com espinhos. Morreu perfurado, com a cabeça dentro da maçã que enfeitava o prato. Em terras húngaras, o arquiduque Ákos de Esztergom era obcecado por perfumes, mas de origem animal,
Criava um tipo de aroma com glândulas de castor, âmbar de baleia e almíscar de cervo. Um dia, decidiu provar sua nova fórmula na corte. Ao aplicar o perfume, teve uma reação alérgica violentíssima, inchaço, sufocamento, colapso. Morreu com o frasco ainda nas mãos. O aroma foi posteriormente chamado de essência do erro e banido de toda a região. Na região de Navarra, o conde Ramon de Villalba era fissurado por labirintos. Mandou construir um jardim imenso, com caminhos que mudavam automaticamente com mecanismos hidráulicos. Gostava de se perder e reencontrar como metáfora da vida. Em um dia chuvoso, entrou sozinho para uma meditação profunda. Nunca mais voltou. Dias depois, seu corpo foi encontrado no centro do labirinto, em posição fetal. Uma placa foi posta no local. Nem todo caminho leva à saída. A marquesa Adelaide de Bar-sur-Aube decidiu celebrar o fim do inverno com uma dança ritual usando velas acesas nos cabelos. Trançou mechas com fios de algodão embebido em óleo e distribuiu chamas ao redor da própria cabeça. No auge da dança, o fogo se espalhou. Adelaide virou um farol humano. Morreu entre as labaredas, enquanto a multidão achava que fazia parte do espetáculo. Só perceberam o horror quando o cheiro mudou. Na Morávia, o príncipe Bodin de Olomouc tentou construir um balão de ar quente usando peles de cabra e bolsas de couro de porco. Subiu ao céu pendurado por cordas, acenando para seus súditos com uma rosa. O balão não aguentou a pressão. Caiu como pedra no meio do lago congelado. A queda quebrou o gelo e Bodin afundou com a cesta. A rosa flutuou por dias, até congelar por completo. Na Provença, o Lord Guillaume de Nimes treinava com espadas enquanto dormia. Acreditava que o inconsciente era um mestre de guerra melhor que qualquer treinador. Amarrava lâminas aos pulsos e dançava em transe. Numa dessas noites, tropeçou no tapete, caiu sobre a própria lâmina e morreu em silêncio. Quando o encontraram, parecia estar apenas sonhando com a batalha perfeita. Em terras bizantinas, a imperatriz Helene de Cherson acreditava que podia se tornar imortal através de banhos de leite de cabra fermentado e lavanda. Passava horas em grandes tinas, recitando poemas. Um dia, adormeceu no banho. A fermentação causou uma reação química que liberou gases tóxicos. Morreu tranquilamente, envolta em aromas e espuma. O imperador mandou selar a tina, dizendo que, se ela quis viver ali, também descansará ali. Por fim, o duque Norbert de Meissen, que acreditava que cada morte vergonhosa apagava uma estrela. Por isso, catalogava todas que ouvia. Escreveu 3 volumes com relatos pavorosos. No fim da vida, disse: "Só morrerei quando minha própria história superar todas essas." Em seu aniversário, encenou uma peça com todas as mortes. Durante a última cena, escorregou numa casca de laranja, deixada por ele mesmo, caiu do palco, bateu a cabeça e morreu. A plateia aplaudiu, acreditando que fazia parte do teatro. Vergonha e nobreza, uma combinação que o tempo jamais perdoa. A cada passo neste corredor de absurdos medievais, parece que o destino tinha um senso de humor perverso, especialmente quando se tratava da alta nobreza. Porque o que é mais trágico do que morrer? Morrer de forma ridícula, claro. E os castelos, com seus corredores de mármore e tapeçarias de ouro, escondem mais comédias macabras do que gostaríamos de admitir. Comecemos com o conde Frédéric de Montmorillon, que queria ser lembrado como o homem que domesticou um javali. Criou um exemplar desde filhote, batizando-o de César. O animal cresceu mimado, com dieta especial e colar de pérolas. Um dia, durante uma recepção diplomática, Frédéric tentou montar César como se fosse um cavalo. O javali surtou. Correu pelo salão, derrubando bandejas, vasos, músicos. O conde caiu e foi pisoteado. Morreu entre risos nervosos e aplausos falsos. O javali fugiu.
dizem que virou lenda entre os camponeses. A Marquesa Beatrix de Saint-Lô acreditava que fungos tinham alma. Dedicava suas tardes a catalogar cogumelos e a conversar com eles. Um dia, resolveu provar uma nova espécie que lhe falou em sonhos. O resultado? Uma alucinação feroz, durante a qual tentou voar do parapeito da Torre do Solar. Morreu no impacto, mas com um sorriso no rosto. Na mão, apertava um cogumelo vermelho como sangue. Na fria Noruega, o Lord Arne de Tromsø organizou o que chamou de Torneio da Verdade, no qual os nobres deveriam confessar seus pecados enquanto duelavam. No seu próprio turno, confessou ter traído todos os aliados presentes e caiu morto antes do primeiro golpe, aparentemente de medo. Os aliados o enterraram sob uma lápide que dizia: "Aqui jaz quem disse demais". A princesa Valeria de Asti, do norte da Itália, tentou provar que a arte podia vencer a guerra. Mandou esculpir uma armadura de vidro temperado, decorada com pinturas a óleo. Foi à frente da tropa, desfilando com leveza, como se fosse a própria personificação da paz. Um arqueiro com má pontaria lançou uma flecha que se cravou no peito da princesa. O vidro estourou, os quadros se desfizeram em estilhaços e Valeria morreu entre arte e sangue. Na Galícia, o bispo Honorato de Lugo queria demonstrar que o corpo humano podia sobreviver apenas com fé e vinho. Durante 40 dias, evitou qualquer alimento sólido, sustentando-se com cálices generosos e leituras bíblicas. No 41º dia, tentou pregar de pé. Cambaleou, caiu do púlpito e quebrou o pescoço nos degraus da catedral. Sua última frase? Senti algo divino, ou talvez fosse tontura. O conde Jean de Clisson, um nobre bretão, acreditava que a morte podia ser derrotada por velocidade. Mandou construir uma carruagem com rodas finíssimas, puxada por 6 corcéis treinados. O projeto era chamado de A Fuga Final. Em seu teste inaugural, cruzou o campo a mais de 60 km/h, até que uma roda soltou. A carruagem se partiu, o conde voou e caiu de cabeça numa colmeia. Morreu picado e paralisado. Os camponeses disseram que era o preço por tentar ultrapassar o inevitável. Em Praga, a duquesa Catarina de Snoimo apaixonou-se por um autômato trazido do Oriente. Um boneco mecânico que dançava quando o sol batia em suas engrenagens. Ela conversava com ele, chorava, dormia ao seu lado. Um dia, tentou abraçá-lo com força demais. As peças metálicas quebraram. Um estilhaço atingiu seu pescoço. Sangrou lentamente, sozinha. O autômato foi enterrado com ela, por desejo expresso. Nos Balcãs, o príncipe Nicola de Skopje criou um zoológico pessoal com animais exóticos. Entre eles, um urso adestrado que tocava tambor. Nicola decidiu ensiná-lo a fazer reverências. Durante um treino, o urso entendeu errado a ordem. Abraçou o príncipe com força e o esmagou. A música continuou tocando, como trilha sonora macabra. O urso foi poupado, considerado inocente por ignorância. Na Toscana, o marquês Lorenzo de Pienza colecionava penas raras. Um dia, decidiu cobrir o próprio corpo com elas, criando uma fantasia de homem-pássaro. Subiu no topo de um campanário e saltou, tentando planar sobre a vila. Caiu em cima do mercado, destruindo uma barraca de queijos. A multidão acreditou que era um sinal dos céus. Os queijos foram vendidos como relíquias sagradas. E com essa sucessão de mortes grotescas, exóticas e quase poéticas, chegamos à 8ª noite deste delírio nobre. Um lembrete sutil de que o ridículo não poupa ninguém, nem coroas, nem castelos, nem pergaminhos dourados. Se você chegou até aqui, com seus olhos ainda abertos e a mente girando entre cogumelos, porcos armados e voos trágicos, me conta nos comentários qual dessas mortes você acha que foi a mais vergonhosa ou a mais merecida. E claro,
Se quiser mais histórias que nunca entraram nos livros oficiais, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa a notificação e garante sua vaga nesse banquete de absurdos que chamamos de Dormecast. Ao longo desta jornada pela aristocracia decadente da Idade Média, já testemunhamos mortes por cogumelos falantes, espelhos traiçoeiros, autômatos fatais e urubus poéticos. Mas a nobreza, teimosa e criativa, sempre encontra novas formas de cair do pedestal. Às vezes, com requintes de autossabotagem que fariam qualquer bobo da corte chorar de rir. Começamos com o conde Eudes de Languedoc, que sonhava com o título de nobre mais limpo do reino. Tomava banhos diários em vinho branco, esfregava-se com pétalas de rosa e dormia em lençóis de linho trocados 3 vezes ao dia. Um dia, ao escorregar no piso úmido da sala de banho, bateu a cabeça na borda da banheira dourada. Morreu ali mesmo, cercado por pétalas e fragrância de lavanda. Os criados demoraram 2 dias para notar, achando que descansava. A duquesa Melisande de Blois mantinha corujas como conselheiras espirituais. Acreditava que elas sussurravam verdades do além. Numa noite de lua cheia, organizou uma sessão de meditação em que todas as janelas foram abertas e as corujas soltas. Uma delas, confusa com os refletores de tochas, voou direto contra o candelabro principal. O fogo se espalhou rapidamente. A duquesa tentou salvar os pássaros, mas caiu do mezanino. As únicas sobreviventes foram as corujas, ironicamente mudas desde aquele dia. Em Liege, o marquês René de Brabant organizava jantares temáticos. Num deles, todos os pratos foram feitos com ingredientes cor de púrpura. Desde sopa de beterraba até sobremesas com amoras negras. Durante o banquete, teve uma reação alérgica à flor de lis roxa usada como enfeite comestível. O rosto inchou, a língua travou e ele caiu de cara no prato principal. A multidão aplaudiu, achando que era parte do espetáculo. O jantar seguiu normalmente. Na Boêmia, o barão Ludwig de Seyss-Krumlov tentava provar que o medo era apenas uma ilusão. Criou um espetáculo noturno em que seria enterrado vivo e resgatado após recitar um poema dentro do caixão. O sistema de alçapões falhou. Ludwig ficou preso por mais de 10 horas. Morreu sufocado, com o poema ainda preso na garganta. O título do poema era Respira que tudo passa. A princesa Oriana de Lusignan acreditava que as estrelas falavam. Passava madrugadas nos telhados tentando decifrar seus sussurros. Certo dia, subiu ao topo de uma torre estreita, levando consigo um telescópio enorme feito sob medida. Perdeu o equilíbrio e caiu, agarrada ao tubo de latão como se fosse um cajado mágico. Seu corpo foi encontrado num campo de trigo, ainda apontando para Orion. Na Saxônia, o conde Dietrich von Halle era adepto da mímica. Achava que a verdadeira comunicação ocorria no silêncio. Passou anos se comunicando apenas com gestos. Numa noite de tempestade, tentou avisar seus criados sobre um incêndio no estábulo, com pantomimas. Ninguém entendeu. O fogo se espalhou. O conde, em desespero, correu para dentro do estábulo para salvar um potro recém-nascido. O teto desabou. Morreu em silêncio absoluto. A marquesa Ludovica de Ferrara era conhecida por sua paixão por tecidos exóticos. Mandou bordar um vestido com fios de ouro, âmbar e fragmentos de espelho. Durante um baile, o peso da roupa foi tanto que ela perdeu o equilíbrio na escadaria. Caiu rolando com elegância trágica e o vestido se enrolou como um casulo. Quando os criados conseguiram desenrolá-la, já estava sem vida. Alguns disseram que se transformou numa escultura. Em território escocês, o Lord Callum de Inverness tentava provar que podia sobreviver a qualquer clima usando apenas pele de urso e força de vontade. Subiu as montanhas durante uma nevasca, gritando versos de bravura.
foi encontrado dias depois congelado, com uma expressão de orgulho. Seu corpo foi mantido intacto numa sala do castelo como exemplo de resistência mal calculada. A baronesa Isabel de Narbonne possuía uma coleção de joias amaldiçoadas, herdadas de ancestrais suspeitos. Dizia que cada peça guardava um segredo. Em uma noite, decidiu usar todas ao mesmo tempo durante um ritual lunar. As joias pesaram tanto que a cadeira onde estava sentada cedeu. Ela bateu a cabeça no altar de pedra. Morreu com os olhos fixos na lua. A criadagem jurou ter ouvido sussurros vindos dos anéis. E para fechar essa parte com chave de ouro ou de escárnio, o conde Thibaut de Vechamp quis vencer a própria morte por meio da arte. Encenou seu próprio velório, com caixão, flores e discursos. No fim do evento, sairia do caixão e recitaria um soneto. Mas o som do órgão abafou seus toques na tampa. Quando finalmente o abriram, já era tarde. O soneto foi encontrado amassado sob suas mãos. E assim seguimos, passo após passo, pelos bastidores grotescos e magnificamente ridículos da nobreza medieval. Com cada história, uma constatação. Por mais alto que se suba na escada social, sempre há espaço para escorregar com estilo e cair direto na gargalhada da história. A cada nova história, torna-se mais evidente. A morte na Idade Média não respeitava títulos nem linhagens. Mas quando o protagonista era um nobre cercado por tapeçarias douradas, o fim não raro ganhava contornos tragicômicos, como se a própria história estivesse zombando dos que se julgavam eternos. Comecemos com a arquiduquesa Matilde de Innsbruck, que adorava gatos. Mantinha mais de 30 em seus aposentos e acreditava que cada um representava uma constelação. Certo dia, organizou uma cerimônia para batizar seu novo gato-estrela. Durante o ritual, um candelabro caiu, empurrado por um dos felinos, segundo testemunhas. O quarto virou um incêndio. Matilde morreu tentando salvar todos os bichanos, envolta em miados, fumaça e panos felpudos. Só 3 gatos sobreviveram. Foram adotados por um monge e rebatizados de Fogo, Cinza e Ironia. O príncipe Leon de Savoy era fissurado em enigmas. Em seu leito de morte, decidiu que só partiria após resolver um quebra-cabeça que ele mesmo criou, com 10.000 peças feitas à mão. Passou dias encaixando fragmentos de madeira com luvas de veludo. Faltando apenas uma peça, a do centro, percebeu que ela havia sido engolida por seu cão de estimação. Tentou recuperá-la, mas a agonia o venceu. Morreu apontando para o vazio do tabuleiro. A peça só foi encontrada semanas depois, no jardim. Na Transilvânia, o conde Istvan de Targoviste tinha pavor de ser enterrado vivo. Mandou construir um túmulo com alçapões, sinos e cordas conectadas aos seus dedos. Morreu de causas naturais, mas ao ser enterrado, uma das cordas enroscou acidentalmente no pulso de um coveiro. O sino tocou. Os guardas abriram o caixão em pânico. O corpo rolou e bateu a cabeça no mármore. O médico declarou: agora sim. Em solo ibérico, a Marquesa Teresa de Ávila acreditava ser descendente de ninfas. Passava dias à beira de lagos, enfeitada com flores e entoando cânticos. Um dia, decidiu mergulhar nua numa fonte sagrada durante a madrugada. Escorregou em algas, bateu a cabeça numa pedra e afundou em silêncio. Foi encontrada pela manhã, envolta em flores que ela mesma havia espalhado. Parecia uma oferenda a si mesma. O duque Alaric de Lorraine era fascinado por relâmpagos. Subia nas torres de seu castelo para observar tempestades, convencido de que podia dominar o céu com o olhar. Certa noite, desafiou a fúria dos deuses com um cajado de prata na mão. O raio não perdoou. O corpo carbonizado ficou ereto por horas, como uma estátua negra em homenagem ao excesso de confiança.
Na Cornualha, a Lady Bridget de Truro acreditava que a alma de seus ancestrais morava nas pedras do jardim. Costumava dormir sobre elas, envolta em mantos de linho bordado. Numa noite fria, acendeu dezenas de velas ao redor de uma das maiores rochas e adormeceu. O vento virou as chamas. O linho inflamou. Ela foi encontrada ainda abraçada à pedra, carbonizada, como se fundida à linhagem que tanto venerava. Em terras germânicas, o conde Wilhelm de Baden queria provar que era mais resistente que qualquer camponês. Participou de um concurso de ingestão de nabos crus, algo que seus servos evitavam. Comeu 30 em menos de 1 hora. Desenvolveu uma obstrução intestinal fatal. Suas últimas palavras foram: "A nobreza digere tudo." Uma mentira, como se viu. A duquesa Ermengarde de Metz, fã de astrologia, baseava todas as decisões em mapas celestes. Um dia, os astros lhe disseram que seu fim viria com o som de sinos. Apavorada, baniu todas as badaladas do castelo. Mas um artesão recém-chegado, ignorando o decreto, instalou um sino ornamental no jardim. Ermengarde ouviu o som, entrou em pânico, correu e caiu da sacada. Cumpriu-se a profecia, por conta própria. O príncipe Rufus de Aquitânia achava que podia se comunicar com fantasmas através do eco. Passava noites gritando em cavernas e castelos vazios. Um dia, durante uma dessas sessões, caiu num fosso antigo. Ficou preso por dias, murmurando para as paredes. Quando o encontraram, já sem vida, a câmara ainda repetia seus sussurros. Até hoje, alguns dizem ouvir: "Estou aqui, estou aqui, estou." Por fim, o rei Oswald de Northumbria, que desejava um funeral tão glorioso quanto sua vida, mandou construir um caixão de cristal e planejou toda a cerimônia antes mesmo de adoecer. Mas o caixão era tão pesado que caiu de um penhasco enquanto era transportado. O rei, já morto, teve o crânio rachado novamente. A multidão que esperava o desfile viu apenas o esquife despencar e explodir em cacos. Um trovador resumiu: morreu 2 vezes, e em ambas atrapalhou a própria glória. A nobreza medieval, em seu esforço desesperado por eternidade, nos deixou um legado riquíssimo, o de como não morrer. Ou melhor, como morrer em grande estilo, para o espanto da história e o riso do tempo. E assim, encerramos esta ópera barroca da vergonha nobre. 10 noites, 10 atos, 10 formas sublimes, ou simplesmente patéticas, de cair do trono direto no esquecimento. Se havia uma lição entre essas tragédias teatrais, talvez seja esta: quanto mais alto o degrau social, maior o tombo, e mais engraçado ele parece para quem assiste de baixo. Esses personagens, que um dia governaram com punho de ferro e olhar altivo, acabaram imortalizados não por conquistas ou tratados, mas por suas quedas espetaculares. E talvez, no fim das contas, seja isso que reste a todos nós: virar boas histórias contadas ao pé da cama, entre um bocejo e outro, enquanto o sono se aproxima sorrindo. Então, se você sobreviveu a essa travessia pelas mortes mais vergonhosas da nobreza medieval, parabéns! Você riu, refletiu e talvez até tenha se identificado com algum desses absurdos. Porque, sejamos sinceros, todos nós temos um pouco de marquês desastrado, princesa lunática ou conde que sonha com a eternidade e tropeça num gato. Agora é hora de você fazer parte desta história. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e garanta que vai receber as próximas doses de sarcasmo histórico diretamente no seu travesseiro. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual dessas mortes você achou mais absurda? Qual delas você contaria para alguém como se fosse uma lenda urbana? Queremos saber. Sua opinião ajuda o Dormecast a continuar sendo esse espaço onde nada demais acontece.
E é exatamente isso que você precisava agora. E se quiser apoiar ainda mais o canal, compartilhe este episódio com aquele amigo que adora história ou que simplesmente precisa de uma boa risada antes de dormir. Obrigado por estar conosco em mais essa jornada pelo bizarro. Feche os olhos, respire fundo e sonhe com um castelo onde a única regra é rir antes de morrer. Boa noite, sonhador. Nos encontramos na próxima Queda Real.